Um professor cronometra o tempo de subida que um objeto, considerado um ponto material, lançado a partir do solo, verticalmente para cima e com a velocidade inicial, leva para realizar um deslocamento ΔXS até atingir a altura máxima. Em seguida, o professor mede em relação à altura máxima o deslocamento de descida, ΔXD, ocorrido em um intervalo de tempo igual a 1/4 do tempo de subida, cronometrado inicialmente. A razão entre ΔXS sobre ΔXD é igual a, considere, o modo de aceleração da gravidade constante e que, durante o movimento do objeto, não há nenhum tipo de atrito. Então vamos verificar a situação. O primeiro passo foi que o objeto subiu. Então saiu do solo até o ponto mais alto. Então ele realizou a altura máxima, que no caso é ΔXS. Então ele saiu com a velocidade V0 até chegar ao ponto máximo com final zero. E em seguida ele teve o deslocamento de descida. Então ele saiu do ponto mais alto até uma altura ΔXD, que ele chama. Então vamos chamar isso aqui de ΔXD. Então, em relação à primeira parte, que é a subida, nós temos que verificar o tempo de subida e a altura máxima. Qual é o tempo de subida? As fórmulas aqui são parecidas. Então é V0 sobre G e o outro V0 ao quadrado sobre 2G. Então, podemos verificar que a altura máxima é ΔXS é igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Agora analisando a parte de descida, onde ele parte do zero, como se fosse queda livre, até a altura que ele considera que levou 1/4 o tempo de queda, 1/4 do tempo de subida. Então, a volta, tempo de queda é igual a 1/4 do tempo de subida. Então, o tempo de queda é igual a 1/4 de V0 sobre G. Mas quem é o tempo de queda? Temos que saber que tempo de queda é sempre raiz de 2H sobre G. Esse H que se refere é a altura ΔXD. Então vamos substituir. Fica V0 sobre 4G igual a raiz de 2 ΔXD sobre G. Elevando ao quadrado ambos os lados, podemos eliminar o radical. Então fica V0 ao quadrado sobre 4G igual 2 ΔXD sobre G. Aqui é G ao quadrado, por sinal. 4 ao quadrado. Então vai ficar V0 ao quadrado sobre 4G. Não, 4 ao quadrado, 16. G ao quadrado igual 2 ΔXD sobre G. Simplificando G com G ao quadrado, teremos ΔXD igual V0 ao quadrado sobre 16 vezes 2, 32G. Então vamos calcular a relação entre os dois, que é ΔXS sobre ΔXD. Substituindo, o primeiro foi quanto? V0 ao quadrado sobre 2G. E o segundo, V0 ao quadrado sobre 32G. Então teremos, repete o primeiro sobre 2G e inverte o segundo. 32G sobre V0 ao quadrado. Agora podemos simplificar. V0 ao quadrado com V0 ao quadrado, G com G, 32 por 2, 16. Essa é a relação. Tem essa resposta? Tem. Letra D. Viu como tudo é uma questão de técnica?